Boa tarde a todos. Aqui é Everton de Oliveira. Eu sou professor Água do projeto do Instituto Água Sustentável e nós temos aqui o programa Porque o Mundo Precisa de Água. E hoje nós estamos falando, temos a honra de trazer para vocês o José Eduardo Cavalcante. Ele é engenheiro, consultor do Departamento de Engenharia da Ambiental do Brasil, Tratamento de Resíduos. Ele é conselheiro do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, o COSEMA, e é do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, o CREA. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado pela gentileza, Eduardo. Vou te chamar de Eduardo, não vou te chamar pelo sobrenome, por proximidade, se você me permite, tá bom? Então, obrigado. Se puder se apresentar para a gente, por favor, rapidamente. Eu que agradeço, a satisfação é toda minha por estar aqui presente com vocês no Instituto Água Sustentável. Eu me formei em engenheiro químico na 1998 pela Escola de Engenharia Mauá. E a questão de saneamento, água, era tradicionalmente exercida por engenheiros civis, né? Não era o engenheiro químico, quando formado, ia para trabalhar em indústria química, correlatas, etc. Mas eu me interessei justamente pela água. Porque eu fiz estágio, quando eu estudei, eu fiz estágio nesse segmento aí da minha formação de químico, né? A água é considerado o solvente universal, né? É muito importante na química. Então, já que a água é um solvente universal, me interessei pela água. E o meu primeiro emprego não foi ligado a isso. Eu fui trabalhar em energia nuclear. Eu fui trabalhar numa empresa do governo chamada Administração da Produção da Monazita. E lá se fazia a cloreto de terras raras, né? Que hoje está com bastante aplicação, e tório, né? Que era tudo isso originado do processamento da areia monazita. Então, essa foi minha primeira atividade. Mas, logo em seguida, no ano seguinte, 69, eu já entrei numa empresa de projetos, a Planhidro, em agosto de 69. Eu sabia que ia ter um congresso de engenharia sanitária e ambiental em Recife. Eu fui até lá, onde arrumei o emprego. Na época, foi uma aventura que eu fui de ônibus, levei 52 horas para chegar, mas cheguei empregado. Só jovem para isso, né? Só jovem para encarar essa viagem. Cheguei empregado. O meu chefe, né, me falou: olha, próximo congresso o senhor irá pela nossa empresa, de avião. Não de ônibus. Na verdade, era um ônibus. Saiu daqui ônibus e chegou lá jardineira, né? Porque depois de 52 horas de viagem. Mas lá que eu tomei contato com saneamento, né? Como eu falei que eu sou engenheiro químico e não engenheiro civil, tinha muito pouca, porque o saneamento era privativo de profissionais que tinham cursado cadeiras de portos, rios e canais na faculdade, né? Que é uma cadeira típica da engenharia civil. Então, no início, eu tive muita dificuldade, porque a engenharia química, na época, não era tão aplicada, porque se faziam obras civis, obras de redutoras, e a engenharia química poderia ser usada em estações de tratamento de água. Não havia estações de tratamento de esgotos na época, muito poucas, né? Então, eu tive que me adaptar a civil, né? E que acabei me adaptando, principalmente nos conceitos de hidráulica, né? Porque muita coisa havia de necessidade de se fazer projetos de adutoras, né? Projetos de estações de bombeamento, etc. Coisa que eu fiz. Então, a minha ligação com o saneamento foi porque eu realmente gostava de mexer com água, mas na época eu tinha outros empregos em vista, né? Que tinha sido até convidado. Um seria a CETESB, e a outra seria a Editora Abril. Eu ia ser redator das revistas técnicas da Química. Então, fiz uma avaliação, né, e fui aprovado para ser redator técnico da revista
Química e Derivados. Mas eu já estava aí, já tinha ido a esse congresso, então eu já estava aí na Planhidro, onde eu trabalhei durante 3 anos como engenheiro empregado da Planhidro, né? Comecei em 69, fui até janeiro de 73. Depois disso, nunca mais me empreguei. Eu montei empresas, né? E sempre trabalhei por conta própria como dirigente de empresas, né? E como consultor. Hoje a empresa está dirigida pelo meu filho, né? Chama Ambiental do Brasil, e ela mexe na destinação de resíduos por processamento e fornecimento. E a parte da engenharia de projetos, de estações de tratamento, eu faço eventualmente, porque as coisas mudaram muito, né, como consultor. Essa, então, vamos dizer, é o início da minha carreira. Em 74, eu fundei a empresa de projetos, a Ecopan Engenheiros Consultores. Em 79, o laboratório, Ambiental Laboratórios e Equipamentos Limitado, né? Então, desde 74 que eu trabalho como empresário, né? Mas nunca esquecendo a parte técnica, fazer os projetos todos, né? Legal. Então, essa é a minha O início da carreira. laboratório, a história do laboratório ambiental é um laboratório muito bem conhecido. Você teve um trabalho muito longo com o laboratório. Hoje não tem mais o laboratório. Não, o laboratório, nós descontinuamos ele em 2015, por volta de 2015. Porque o laboratório, houve uma epidemia de laboratórios, vários laboratórios foram criados, né? Verdade. E virou quase que uma commodity, virou guerra de preço. Hoje, os laboratórios que existem são multinacionais, acabaram sendo vendidos por multinacionais, e praticamente acho que não existe laboratórios ambientais hoje que sejam, acho que muito poucos que estejam na mão de brasileiros, porque é muito caro você manter um laboratório. E como havia guerras de preços, né, não era fácil, tinha que ter uma quantidade muito grande de análises, de ensaios. Isso não ocorre só no Brasil, não ocorre também em outros países. Existe uma concorrência muito ferrenha entre laboratórios. Sim. E, no entanto, é uma atividade que exige muito empenho, né? Porque é uma atividade de responsabilidade, que você tem que apresentar laudos analíticos corretos, porque em cima deles é que vão ser feitos os grandes projetos, né? Tem que ter um controle de qualidade grande, envolve muita É. gente, é verdade. É verdade. E, Mas você é, e, é muito, e os equipamentos de laboratórios, eles evoluem no instante, então você precisa estar sempre atualizado. Tem a questão da manutenção, o pessoal tem que estar treinado. É uma atividade bastante nobre, né? Mas sob o ponto de vista comercial, ela tem que ser muito bem gerida e tem que ter um portfólio de serviços bastante diversificado. É verdade. E tem que ter, na verdade, para você fazer, como você mesmo falou, os laboratórios eles comoditizaram muito. Então hoje você tem que ter uma quantidade imensa de análise para você fazer, né? Para você poder, porque a margem ficou baixa, todos os laboratórios são A grandes. margem ficou baixa, É, é difícil. e é uma pena. E realmente você tem que estar acreditado, você tem que ter também um esquema de manutenção dos equipamentos para Sim. poder manter eles calibrados, né? E em 79, quando começamos o laboratório, era vidraria. Você escutava o barulho de vidros batendo no outro e vidros caindo e quebrando, né? Com o tempo, todas essas vidrarias foram substituídas por equipamentos eletrônicos, né? É verdade. Não só os laboratórios de análises químicas, como também os laboratórios de análises clínicas, né? Sim, Tanto é que no laboratório de análise clínica, antigamente, quando você fazia um exame de sangue, você tirava quase todo o seu sangue para fazer. Hoje são usados tubetes, né?
Porque antes você tinha que pegar o sangue, fazer titulação, fazer o diabo. Hoje é totalmente eletrônico, totalmente é feito por análises cromatográficas, plasma, absorção atômica, né? Como a medicina diagnóstica, também a parte de laboratórios de análises químicas também foi nesse mesmo caminho. Houve uma mudança conceitual extrema da parte de vidraria para computadores. Sem dúvida, sem dúvida. É verdade. Hoje tem muito menos gente, né? Mas ainda assim você tem uma parte humana na área de coleta de amostras, você tem uma parte que você não conseguiu automatizar como dentro do laboratório em si, né? E precisa interpretar também as análises, né? Exatamente. Às vezes sai, você tem que saber se aquele dado tem realmente e não é sempre Essa é uma dificuldade do mercado. Nem todos os laboratórios você consegue ter um técnico bom que você possa discutir a interpretação de forma adequada, porque como eles produzem muito, né? Acaba. Ele é a base, né? É a base. E se aprende muito também em laboratório. Principalmente a gente fazia, além das análises, a gente fazia ensaios de tratabilidade, né? Aprendi muito com isso. Porque às vezes você pegava um efluente industrial, por exemplo, e você não sabia que tipo de tratamento iria fazer, né? Não é como o esgoto sanitário, que é conhecido, varia pouco em relação. Você pega a literatura estrangeira ou literatura nacional, esgoto sanitário é esgoto sanitário. Agora, efluente industrial, cada um é um tipo, cada um dá para fazer um livro. Então, como você fazia um sistema de tratamento, você tinha que ter bases reais, né? Então tinha que fazer ensaios de tratabilidade. A gente fazia muito ensaio. E aí você aprende que realmente coisas que você pensa que iria funcionar não funcionam, né? E coisas que funcionam. Mas no Brasil tem muito pouca pesquisa nesse campo, muito pouca pesquisa. Praticamente ninguém faz. Pega-se assim, chuta o sistema e vende-se. Agora isso está mudando, né? Porque tudo isso custa dinheiro. Muito, muito. Deixa eu te fazer uma pergunta, hein, que no caso, você fez o manual de tratamento de efluentes industriais, que foi lançado em 2016. A gente vai deixar o link aí para quem quiser acessar, está aqui embaixo o link do manual do Eduardo Cavalcante, para vocês darem uma olhada. Como você é um especialista em tratamento de efluentes, tem uma pergunta interessante. Tem indústrias que têm uma quantidade de efluentes que não é muito grande. Então, a operação e a manutenção de uma estação para ela é um custo elevado dentro da própria indústria. Então, existem empresas de tratamento de efluentes que fazem tratamento para terceiros. Você leva o seu efluente lá, leva num caminhão pipa, alguma coisa assim, né? Caminhão tanque, e transfere. Esse não é um negócio que seria interessante ambientalmente, por você concentrar todo o tratamento no local, ao invés de. Porque os tratamentos eles também têm risco ambiental, né? Porque pode ter vazamento, pode ter problema. Não seria uma solução interessante? Você que é um especialista em efluentes? Mas isso já existe. Tem algumas estações de tratamento que tratam efluentes vindos de outras procedências, né? Isso já existe aqui em São Paulo, existe no Rio, existe em vários locais. Existe lá em Salto, lá em Tu. São estações de tratamento que recebem por caminhão alguns efluentes que são tratados em conjunto, né? Lá em Santa Catarina, por exemplo, tem uma lá em Brusque que recebe bombeados efluentes de 16 indústrias têxteis. As indústrias têxteis se consorciaram e fizeram essa estação de tratamento fora da área delas, né, para tratar em conjunto 16 estações de tratamento. Era uma parceria com a empresa inglesa Anglian Water, né? Essa foi a maior que eu vi aqui no Brasil. Existe agora aqui em São Paulo a Atende, né? A Atende é uma empresa que também tem parceria com a Sabesp, que fica do lado da estação de tratamento de esgoto de Barueri, e ela recebe efluentes industriais, recebe também efluentes de chorumes de aterros sanitários e recebem aqueles esgotos daquelas cabines, né? Daquelas cabines que se coloca em eventos, né? Então recebe uma quantidade enorme, vem todas aquelas cabines, cai tudo lá, né? Ali alguns despejos industriais. Então isso existe, isso já é
E, é claro, o fator limitante é o volume, né? Tem que ter pouca quantidade para poder ser transportado, né? Transportado de caminhão, né? Mas você acha que isso aí é uma boa saída ambiental ou você acha só marginal? Para quem tem pouco resíduo, pouco efluente, o melhor é isso. O ideal realmente é mandar para terceiros. Ou então jogar na rede pública, se essa indústria estiver na área urbana. Jogar na rede pública de esgotos e paga-se uma tarifa por isso, né? E essa é o que é feito quando a indústria está na área urbana. E quando não está na área urbana, é feito dessa maneira. Ou então, quando essa indústria tem um efluente meio complicado de tratar, embora seja uma quantidade pequena, por exemplo, a indústria farmacêutica, o efluente é meio complicado, né? Então, é comum mandar para terceiros para fazer esse tipo de tratamento. Então, é uma atividade interessante para tratar para terceiros. Fala um pouquinho do manual para a gente, porque como tratar efluente industrial? Você faz um manual? O manual é esse aqui, o manual de tratamento, né? Legal, ótimo. A gente vai deixar o link aí no site para quem quiser. Tá, essa está na terceira edição. A primeira é por cores. A primeira saiu azul, a segunda verde, e essa é a terceira edição, amarela. É uma edição aí que tem 500 páginas e aborda várias, não é por tipos, é por critérios, né? Então aborda os vários tipos de tratamento de vários tipos de processos de tratamento que servem para vários tipos de efluentes de vários tipos de indústrias. Então, esse livro já está nessa terceira edição aí. Não, é um sucesso esse livro aí. Para quem está interessado, recomendo bastante o livro do Eduardo. Uma pergunta: você está envolvido no projeto de despoluição do Rio Pinheiros, né? Você poderia falar alguma coisa para a gente sobre isso? Porque isso é uma coisa que todo mundo sonha, né? Existe uma luz no fim do túnel, Eduardo? O que você acha que você está? Isso daí, na realidade, o termo foi mal dado, porque vai ser muito difícil despoluir o Rio Pinheiros, principalmente no prazo que foi colocado, né, que era até 2022, né? Agora com a pandemia, então, nem sem chance. Mas é muito complicado despoluir o Rio Pinheiros pelo seguinte, porque grande parte da poluição do Rio Pinheiros é proveniente da chamada poluição difusa, né? O que é poluição difusa? A poluição difusa é a poluição das águas pluviais, né, que carregam todo tipo de lixo das ruas da bacia do Pinheiros, a tal ponto que, se você fizesse, teoricamente, o tratamento de todos os esgotos sanitários da bacia, mesmo assim o Pinheiros continuaria poluído por causa da poluição difusa. E para você combater a poluição difusa, você teria que ter uma forma bem melhor de coleta de lixo, né? E principalmente com a educação sanitária da população, que é uma coisa que demora uma geração, no mínimo, se começar hoje. Porque o pessoal não cuida muito da cidade, né? A cidade é suja, você vê, cai uma chuva, se arrasta, principalmente quando é enxurrada, se arrasta todos aqueles sacos de lixo, o próprio lixo que cai nas bocas de lobo, nos bueiros, né? Tudo isso vai aqui para o Rio Pinheiros. E o Rio Pinheiros fica totalmente poluído, né? Totalmente, até menos por esgoto sanitário, porque o Rio Pinheiros tem interceptores, né, das duas margens que pega os esgotos sanitários de uma parte dos usuários da bacia. É claro que uma boa parte, por exemplo, na bacia do Pinheiros, tem 3.100.000 pessoas que vivem lá. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. A região metropolitana tem 20 milhões de habitantes. A bacia do Pinheiros tem 3.500.000 habitantes, dos quais 700.000 moram em áreas irregulares, ou seja, áreas que não são servidas por redes de esgotos. Então, todos os afluentes do Rio Pinheiros também estão poluídos. A poluição é geral. A poluição é geral. Então, o que o governo do estado quis fazer era fazer a conexão
de redes no interceptor. Então, hoje, 80% da rede coletora é interligada nas casas e no interceptor, mas só 50% vão para tratamento. Quer dizer, ainda teria que tratar 50% dos 80%? Não, 50% total da população. Da população de 3 milhões e 500 mil, 80% não tem os esgotos tratados. Isso só na Bacia do Pinheiros, né? Então, é muito difícil, é uma questão de uma simples conta. Metade da poluição do Pinheiros é devido à poluição difusa e a outra metade devido à poluição de esgotos sanitários. Então, o que está sendo feito? Está sendo feito algumas obras de interligação, né? Vamos supor que essas obras sejam um sucesso. Você resolveu 50%. Elas não vão ser um sucesso, porque é muito difícil você ligar isso aí. Então, na realidade, falar que em 2022 estará despoluído é um projeto de marketing e não um projeto técnico. Entendi. Ou seja, não tem luz no fim do túnel nessa proposta, de fato, né? Não, o que vai acontecer talvez dê uma melhoradinha, né? Você pode ver, mas eu acho difícil. Uma enchente aí leva tudo de volta. O Rio Pinheiros, na verdade, é usado como um piscinão. Quando cai aquela chuva toda o Rio Pinheiros funciona como um piscinão. E depois, então, aquelas águas são bombeadas para a represa Billings, que vira também um piscinão do piscinão. É um piscinão do piscinão. E depois vai embora lá para a Baixada Santista. E depois vai para o mar. Não, mas parte da Billings também é bombeada para Guarapiranga. Também está interligada. Uma parte da Billings, uma pequena parte da Billings é bombeada para o Guarapiranga para suprir, né? Agora é menos porque se pegou a água lá do São Lourenço, né? Então diminuiu. E também depois daquela crise hídrica houve uma diminuição da demanda por água em São Paulo, dos 60 metros por segundo que São Paulo precisa, a região metropolitana precisa, 10 metros por segundo deixaram de ser demandados, porque as pessoas começaram a fazer economia. Aconteceu a mesma coisa com a crise elétrica. Depois, eu estava nas castas, né? Oferta e demanda se equivaliam. E, de repente, depois da crise elétrica, começou a sobrar. E da crise hídrica também começou a sobrar um pouco de água aqui na região metropolitana. Mas teve um aumento também do uso de água subterrânea, um aumento muito grande. As pessoas têm... Não teve, não chegou, já se usava, na água subterrânea sempre se usou. E aqui em São Paulo, a água subterrânea é de baixa vazão. Aqui não é um lugar que tenha muita água subterrânea, os poços são pequenos. Aqui é o cristalino, os poços aqui são pequenos. Tem lá no Vale do Paraíba, tem. Na região do central do estado tem um aquífero Guarani, mas aqui não, o aquífero aqui é muito pobre. Relativamente, a gente ainda produz na região metropolitana, a gente produz perto de 10 metros por segundo de água subterrânea. Isso é um cálculo feito. Uns 12 metros cúbicos, mas essa água subterrânea aí mais do freático. Tem uma infinidade de poços freáticos, pocinhos, cacimbas, né? Que são principalmente na área da Cinturão Verde. Todo mundo tem um pocinho. Mas essa água subterrânea não é de boa qualidade, o grosso dela, porque é água do freático. Água de melhor qualidade seria água subterrânea, de poço profundo, mas tem poucos. Geralmente quem tem são indústrias. As indústrias se instalam e já perfuram um poço, porque fica sempre, para não ficar na mão do poder público, tem um poço, o seu próprio poço, ou seus próprios poços. Né? Mas tem bastante, sim, eu trabalho com água subterrânea, tem bastante. O meu prédio aqui é abastecido por poço. Um poço de 150 metros, ele é bom. Ele produz bastante. Esse é um poço artesiano, mas deve ter uma vazão de 5 metros por hora, 5, 10, né? Mas é suficiente para um prédio. Sim, é suficiente. Ele não é exatamente. Mas a vazão é pequena. Para uma indústria ele é, mas para um prédio ele é tranquilo. A vazão é boa. Não precisa muito mais do que isso, né? Bom, mas voltando aqui,
A gente estava falando claro, quando a gente falou de crise hídrica, falou de uso de água subterrânea, isso vem nas ideias de como você faz o melhor uso da água. E um deles é o reuso, que tá ficando mais comum. Qual que é a sua visão sobre o reuso, uma vez que você é um especialista em tratamento, né? Em tratamento de água, tirar a massa de contaminantes da água? Ele é uma alternativa boa para o enfrentamento da crise hídrica? Ele é uma solução de longo prazo? O reuso de água, a tecnologia permite você fazer a água ultra pura. Qualquer água que você pegue, qualquer esgoto que você pegue, você consegue transformar em água ultra pura, que é mais do que água potável. Bom, a questão toda é o custo. Quanto é que custa isso? Porque não é barato, não. Então, o reuso ele é muito usado assim em países que têm problemas de água e também na própria indústria, né? Que é a antiga reciclagem. Por exemplo, a indústria sucrocoleira pratica 86% de reuso, que agora elas são água-intensivas, né? Você hoje só pode captar água na razão de 1 metro cúbico por tonelada de cana moída. Então, para você conseguir ficar só com isso, antigamente se captava 22 metros cúbicos por tonelada de cana. Hoje é 1. Então, para você ficar nisso, você tem que fazer muita recirculação interna, muita. E que na verdade, são reusos, né? Mas são reusos sem você precisar tratar. Simplesmente água que você jogava fora, água de condensadores barométricos, por exemplo, que você jogava fora, você agora faz a recirculação deles, né? Então, aí funciona bem, chega assim ao ponto de 86% recuperada. Agora, o reuso numa indústria comum, né? Ele precisaria fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica para saber quanto custa você ter o OPEX, o CAPEX de implantar uma estação de tratamento de reuso, mais o OPEX versus quanto é que você economiza em tarifas, por exemplo. Em locais em que não tem água de jeito nenhum, como nos países africanos, alguns países africanos, Israel e tudo mais, aí é obrigação, não tem como não fazer reuso de água. Aí ou faz o reuso ou não tem água. Não tem água. Em algumas bacias hidrográficas aqui, por exemplo, na bacia do Rio Capivari, Jundiaí, Piracicaba, não tem muita água, né? Então, ali se estimula fazer reusos, né? O reuso vem depois. Antes do reuso, vem a melhoria no processo produtivo das indústrias. Quer dizer, tem muitas indústrias que são processos produtivos arcaicos e consomem muita água. Sim. Então, antes mesmo de pensar em reuso, tem que se pensar em mudança do processo produtivo, modernização do processo produtivo das indústrias. Aquela questão do uso racional da água, né? O PNI, né? Usar a água e cortar a água, fazer algumas atividades a seco da indústria sucrocoleira. O maior consumo de água era na lavagem de cana, né? Que hoje praticamente se faz a seco. E ela era o maior consumo de água que se tinha, era a lavagem de cana. Então, quer dizer, a mudança de utilidades, essa é a primeira coisa que tem que ser pensada. O reuso vem em seguida, né? O que é o reuso? Você pega uma água que tem volume, mas não tem qualidade, então você transforma ela para servir a você. Então, serve desde água para lavagem de pisos, equipamentos, banheiros, né, até para processos mesmo. Nós fizemos, por exemplo, um projeto com a indústria de tintas, né, em que a água é reusada para a fabricação de tintas. Quer dizer, o processo de tratamento que nós fizemos foi tratamento terciário. Nossa. Mas ali calhou, ali eles quiseram fazer aquilo ali para usar realmente a água. Não, ali foi também um projeto também de marketing. Pega bem, olha, nós somos sustentáveis, né? Nós fizemos o reuso, usamos as tintas com água de reuso. Quer dizer, é uma propaganda boa, é uma sustentabilidade, faz parte do compliance.
entendeu? Mas não porque esteja faltando água. É mais para compliance, mais para se acertar padrões internos de sustentabilidade. Então, não é só o fator econômico e o fator de falta de água que move fazer reuso. Também tem essa que é fator de compliance, né? Mas que é bom, no final das contas, é bom para o meio Não, ambiente, não é que isso? é bom, que é bom. Tem que pagar, né? Claro. Claro, claro. Você acompanhou a discussão toda do marco do saneamento, né? Você tem alguma Sei. opinião? O que você pode dizer que você viu, principalmente na área de tratamento de efluentes, se tem algum alcance, se mudou muita coisa? O que você pode dizer? Não, eu até peguei aqui uns dados só para poder mostrar as metas, né? A situação hoje no país. Porque nós temos um marco regulatório, né? Desde 2007, Sim. nós temos um marco regulatório e o que está se propondo uma revisão desse marco, é um novo marco regulatório, né? A situação sanitária no Brasil hoje é a seguinte: 83,6% da população é abastecida com água. Quer dizer, então, 16% não é. 16% de 200 milhões são 32 milhões que não são abastecidos por água. E 53% tem seu esgoto coletado e apenas 46% tem esgoto tratado. Ou seja, dos 220 milhões, 120 milhões não tem esgoto tratado. Então, essa é a situação hoje no Brasil, né? Então, tem que fazer um novo marco regulatório. Então, esse marco regulatório, isso em termos de esgoto, né? Então, em termos de lixo também, são 29 milhões de toneladas anuais de lixo, de mais de 3 mil municípios vão para lixões. O Brasil tem 3.257 lixões. Dos 5.500 municípios, 3.257 tem lixão. Então, o marco regulatório também abrange o resíduo sólido, o popular lixo, né? Além do esgoto sanitário e da água, também o lixo. Então, foi feito esse marco regulatório. E aí o valor que se pretende até o marco regulatório, que seria no ano de 2034, era se gastar de 400 a 600 bilhões de reais. 400 a 600 bilhões de reais, que é muito dinheiro. E o poder público não tem esse dinheiro. Então, o marco regulatório teve também o condão de atrair mais a iniciativa privada. O que a iniciativa privada tem feito? Ela tem assumido o serviço de água e esgoto de cidades. Então, ela investe nisso e cobra a tarifa, que é a tarifa atualmente cobrada, né, pelo município, mas ela investe, ela pede dinheiro emprestado, né, ou então usa o dinheiro dela própria, essas empresas, né, das próprias, ou pega um dinheiro no BNDES, e para poder fazer um sistema de água e esgoto, e se remuneram pela tarifa. Então, o objetivo foi atrair a iniciativa privada para isso, né? Agora, as críticas são as seguintes: falava que a iniciativa privada só teria interesse em municípios superavitários, né? E municípios pequenos, municípios pobres, não teria. Porque, atualmente, o poder público é que faz isso. Por exemplo, aqui em São Paulo, a Sabesp, dos 600 municípios que tem o Estado, a Sabesp cuida de 350, um pouco mais que a metade. Sim. Desses municípios, tem desde São Paulo, capital, né, até cidadezinhas muito pequenas. Aí entra o que se chama de subsídio cruzado. Quer dizer, essas cidades pequenas não têm condições de arcar com o sistema. Mas uma cidade como São Paulo é uma cidade que paga. Então, com o dinheiro arrecadado aqui, ela usa para poder fazer a obra nesse município pequeno. Chama subsídio cruzado. Então, a crítica a esse marco regulatório é que ele acabou com os chamados contratos de programa, ou seja, aqueles contratos que o município fazia com a Ental, no caso aqui a Sabesp, sem concorrência.
O município acertava com a Sabesp, olha, você vai ficar aqui cuidando do Lago do Esgoto por 30 anos, né? E vai bancar tudo, né? Mas perfeitamente, faço isso sim. E você vai cobrar tarifa, tudo para você não ficamos com nada. Mas esse marco regulatório acabou com esse monopólio, né? Que é um monopólio natural, né? É o monopólio da Sabesp, ou das empresas de saneamento. Então, o município vai ter que fazer concorrência, e a Sabesp pode entrar nessa concorrência, ou a empresa estatal pode entrar nessa concorrência, e vai levar quem der o menor preço, né? Então, com isso, se atrai a iniciativa privada. Agora, precisa ver o que vai acontecer com os contratos vigentes, né? Sim. Porque se deu um prazo de 2 anos. O marco regulatório tinha previsto um prazo de 30 anos para que houvesse essa transição. Aí o governo, o executivo, vetou e voltou para o Congresso, que as entidades do setor esperam que esse veto seja derrubado, né? Mas, por outro lado, se esse veto for derrubado, você vai ficar mais 30 anos nessa lenga-lenga, né? Vai passar Então, é complicado, o negócio é complicado. Mas também tem pressão corporativa, porque tem muita gente que trabalha no setor, trabalha numa empresa estatal, ganha bem, etc. E quem trabalha em empresas privadas não ganha a mesma coisa, porque não existe almoço grátis, né? Para você fazer um sistema e que você ainda tenha lucro e tudo mais, você tem que sentar em cima do cofre, né? Não é como, por exemplo, a empresa pública que você vê um funcionário de uma estatal tem todo o salário, né? Mais 13º, mais participação nos lucros, mais férias, mais aposentadoria, tem tudo, né? E é claro que a corporação não quer perder isso, né? Claro. Então ela resiste a esse novo normal, né? As empresas privadas, ao contrário, muita gente contrata por PJ, né? Não contrata como funcionário, contrata por pessoa jurídica, para diminuir custo. E, com isso, poder pegar até municípios menores, municípios de 20 mil habitantes, por exemplo, para poder compensar, né? Compensar o negócio. Então, precisaria ver como é que esse negócio vai funcionar. Agora, grande parte dos municípios do Brasil tem 1.000, 2.000 pessoas. Vai ser muito difícil viabilizar sozinho. Aí o marco regulatório previu, então, o grupamento de municípios. Sim. Então, em vez de você pegar um município, você pegaria um conjunto de municípios. Por exemplo, um município de 1.000 pessoas pegaria 10 municípios de 1.000 pessoas, ou 20 municípios de 20, ou 10 municípios de 2.000 pessoas. Aí já dá escala, né? Mas aí há uma crítica, porque isso acaba com a autonomia dos municípios. O município tem a titularidade, né, do poder concedente, acaba com o interesse local e volta a baila o interesse geral, né? Aí tem uma visão constitucional, mas isso já foi derrubado, inclusive. Na Constituição prevê que os municípios são autônomos, mas hoje pode previsto gestão compartilhada, né? Tudo isso, então, é uma briga que vem pela frente aí muito grande, e o negócio vai andar assim meio amarrado, né? Com o freio de mão puxado. Para variar, né? Para variar um pouquinho. As leis são um apanhado, cada um defende o seu interesse e aí vira uma... Tem muitos interesses, né? Tem muitos interesses. É verdade. Pouco dinheiro, muitos interesses e pouco dinheiro. Verdade. Escuta, a conversa está muito boa, mas a gente está com o nosso prazo no final. Eu pediria, primeiro agradeço muito a sua gentileza novamente. Eu pediria que você fizesse, se possível, as suas considerações finais para a gente poder encerrar. Eu agradeço imensamente a sua participação, Eduardo. Por favor. Sobre a questão da poluição difusa, é necessário fazer a educação sanitária da população.
eu não digo nem educação ambiental, educação sanitária. Isso daí, para dar certo, tem que ser feito nas escolas primárias. Se pegar o molequinho, explicar para eles, que antigamente tinha uma matéria dessa, chamada Educação Social, Moral e Cívica nas escolas, porque aí o menino ele vai contar para o pai, para a mãe, a importância, ver o pai jogando bituca de cigarro na rua, pai, não faz isso, que isso vai para o Rio Pinheiros, o pai nem sabe disso, mas... Então, quer dizer, as próprias crianças começam a ensinar os adultos, mas isso vai levar uma geração. Você começar agora, daqui uma geração, mas é a maneira de fazer. Não adianta educar o adulto, ele não é, já tem cabeça mais feita, mais dura. A criança não. Se você dá, essa é uma sugestão que eu dou. Investir nas escolas primárias, principalmente nas escolas primárias públicas, investir nessa criançada, forçar que eles tenham uma matéria de educação social, moral e cívica, na qual se ensina educação ambiental. Essa daí que é a minha mensagem que eu queria deixar, porque isso que eu acho porque se não fizer isso, nunca vai ser resolvido. Exatamente. É esse o nosso propósito com o projeto do Professor Água, exatamente investir nas crianças. A gente aí não adianta investir em marmanjo. Em marmanjo não dá certo. Tem que ser em criança. O cavalo velho não pega marcha, é assim, né? Tá ótimo. Agradeço muito a sua gentileza, muito simpático, muito bom papo e boa tarde para você. Obrigado, Eduardo. Boa tarde, eu que agradeço.